do Galo, bora de Cruzeiro agora, que tá se movimentando no Esquentou, mercado. cara, até tá que enfim. A gente fala primeiro do Sinisterra, né? Colombiano, 26 anos, joga no Bournemouth, da Inglaterra, pedido do Leonardo Jardim. E os nossos amigos do GE. Globo ainda apuraram que a situação está bastante adiantada. Ele deve vir por empréstimo com uma opção de compra. E é um atacante aí que está só aguardando a definição para viajar. O que você está achando? Bom movimento. Esse me anima, porque é jogador da seleção da Colômbia, tá mirando Copa do Mundo, vai chegar motivadão, né? Porque estamos a um ano da Copa, é um ponta pelo lado esquerdo. Esse é um movimento super interessante de mercado do Cruzeiro e valeu esperar. Leonardo Jardim falava, vamos trazer alguém que possa dar algo que o elenco não tem. Eu acho que o Sinisterra tem qualidade acima dos caras à disposição do elenco. Tem outro atacante também, 21 anos, está no radar cruzeirense, Matheus França, esse Flamengo, está sem espaço em outro clube da Inglaterra, o Crystal Palace. O Cruzeiro tentando empréstimo, uma negociação ainda começando. Também te agrada? Me anima menos, acho que é um jogador que busca uma recuperação na carreira. Agora, além dos pontas, acho que o Cruzeiro pode olhar para um zagueiro, talvez um lateral esquerdo, e se o Fagner tiver na situação mais grave, até um lateral direito. O mercado dos pontas me anima principalmente pelo Sinisterra, mas pode explorar outras posições também. Fecha a Valeu, conta? fechado? Valeu, bichão. Muito obrigado. Também tem novela na contratação de jogadores pelo Cruzeiro. Tem 2 rubro-negros na mira. O Gão vai destrinchar isso tudo aqui, porque Matheus França teria sido oferecido e Matheus Gonçalves é outro jogador que está na mira. Com você, Gão. Desculpa, Matheus Gonçalves foi aquela situação do Cruzeiro ter ficado interessante. Esse é o França, É né? o França, que O foi França vendido novo pelo Flamengo foi para a Europa, né? Tá querendo dar uma retomada também na carreira, Leopoldo. Bom jogador, jogador jovem, jogador de muito volume de jogo. Participa muito mesmo do jogo ofensivo, ajuda muito no jogo defensivo, principalmente naquele setor do meio-campo ali, naquele momento em que o Cruzeiro pressiona com 6 jogadores, o Cruzeiro sempre faz muito isso. É o tipo de jogador que você precisa para essa situação, né? A gente tem outras situações, por exemplo, como o Matheus Gonçalves, que é outro jogador em que o Cruzeiro deu uma investida, fez uma investida no jogador. Só que aí o Flamengo, o Fael fala um departamento VDM, né? Na hora que viu na internet que os torcedores do Flamengo ficaram indignados com o que aconteceu, resolveu dar para trás. Mas o Cruzeiro ainda não desistiu dessa negociação. Ele estava disputando jogos do Brasileiro Sub-20, até foi titular agora no profissional. Exato. Então o que acontece? São 2 jogadores muito importantes, com um perfil jovem, com um perfil de volume de jogo, que o Leonardo Jardim gosta bastante. Então, ou seja, são 2 peças que, se o Cruzeiro consegue, de repente, nesse mercado agora, nessa janela de transferência, você consegue reforçar bem o seu time, colocando jogadores com muito valor, jogadores com muito potencial e também que tem essa motivação de fazer uma reconstrução na carreira, mais o Matheus França nesse momento e o Matheus Gonçalves, jogador de muito valor e um jogador de muita qualidade técnica dentro do perfil do que o Jardim realmente gosta, viu, Leopoldo Siqueira? Vamos saber agora do que o Cruzeiro vai precisar para esse jogo com o Mirassol. Tem problemas no meio-campo, mas tem um Coringa. Fala, Lucas Silva. Sim, já atuei em todas as posições do meio de campo, inclusive em determinados momentos aqui no Cruzeiro, já atuei de 10, então acredito que o Mister vai ter uma semana boa para pensar, para poder ajustar e aonde houver a necessidade ali para mim poder atuar, para me ajudar, ele pode contar comigo. No meio-campo, o Lucas Silva, sem dúvida nenhuma, é um coringa, mas é necessário que o Cruzeiro possa trazer peças para esse setor também. A gente viu aí essa semana, né, que tem possibilidades de mercado do Cruzeiro, mas é necessário que o Cruzeiro se reforce também, porque na ausência de alguns volantes, talvez a gente não tenha peças tão parecidas em termos de transição e também de peças que possam ser aquela peça mais combativa do meio-campo, como é o caso do Lucas Romero, por exemplo, e o Lucas Silva com a melhor qualidade do passe. Nós vamos confiar, o Mirassol é, sem dúvida nenhuma, um dos times que é sensação do campeonato, e no início do campeonato, na primeira rodada, quando o Cruzeiro ganhou do Mirassol no Mineirão, eu falei, esse time do Mirassol não é bobo. Ele já mostrou qualidade, né? Eu falei que todo mundo não é bobo. Isso. É um time com muita qualidade, um time que se entrega muito em campo. Então vai ser um jogo importante para o Cruzeiro, principalmente porque começa o segundo turno e está na hora da gente poder recuperar esses pontos que a gente perdeu desnecessários. O Jardim tem opções, ou Gão? Tem algumas opções, Léo. A gente tem algumas opções sim nesse meio campo, mas a minha cobrança principal é para a diretoria poder olhar o mercado, porque é necessário que cheguem peças, porque às vezes o Leonardo Jardim pode olhar para o banco, principalmente quando precisa mudar a história de uma partida, e acho que nós não temos tantos jogadores que possam resolver essa mudança, né, de história de uma partida quando tiver um pouco mais complicado. E quem que você não quer no ataque lá? Cara, o Lautaro não vem bem. Lautaro. Marquinho não vem bem. Me serve.
O Bolassi, ele dá um volume de jogo Me ali. serve. Sério? Ô, Pedrinho, põe a mão no coração aí, ó. Já que vai contratar, empresta Tira dois a pra mão do ver. bolso. Sabe o que eu acho que não vai rolar? Ajuda nós. Sabe o que eu acho que não vai rolar? Seu coração vai doer agora. Porque o Rodriguinho que você queria tanto, a gente prestou pro Ceará. Valeu, Podski. Tá legal, chegou a hora do plano. O time que é mandante, mais ou menos, mas como visitante é aquele cruel, aquele indigesto. Quem que é? Cruzeiro, não é isso, Lauro Lopes? Se o Cruzeiro andou tropeçando diante da torcida nas últimas rodadas, longe de BH, a gente não pode dizer o mesmo. O time celeste não tem sido visitante agradável com os adversários. Há um bom tempo, o Cruzeiro não sabe o que é perder fora de casa. Nas últimas 6 partidas disputadas como visitante no Brasileirão, a equipe soma 2 empates e 4 vitórias. Foi assim, por exemplo, contra o Botafogo recentemente. Mais uma vitória. Voltamos na vitória, muito importante isso para nós. Jogando no Engenhão, o time de Leonardo Jardim venceu o clube carioca com autoridade. 2-0 no último duelo fora de casa. Até aqui, o Cruzeiro é o segundo melhor visitante do campeonato, com 15 pontos conquistados nesse recorte. A equipe só fica atrás do Palmeiras. Ou seja, diante do Mirassol no interior paulista, a expectativa é boa, né? Pelo menos pensando nesse retrospecto. Segunda-feira, o Cruzeiro vai estar em campo novamente, mais uma vez, em busca de um resultado nada agradável para o dono da casa. E não somente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também, o Cruzeiro tem feito boas partidas fora de casa, foi o que garantiu a classificação sobre o CRB. Acho que o tropeço mais evidente é aquele contra o Internacional por aquele erro do Marcelo de Lima Henrique, por exemplo, que agora cismou de ir na televisão falar que falta resiliência. Um erro grotesco daquele, você vai na televisão para conversar fiado mesmo, seu Marcelo. Me ajuda aí, né, bicho, em relação a isso. E a campanha do Cruzeiro também em 2023, salva o Cruzeiro, principalmente pela campanha como visitante também. Inclusive, tem uma vitória importante, que é aquela na Arena e aquela vitória lá em Goiás, que o Cruzeiro realmente se salvou daquele rebaixamento. E aí o Leopoldo Siqueira e Karina Pereira também tem um recado. Com os jogos da Copa do Brasil, a CBF desmembrou os jogos das quartas de final da competição. E os 2 jogos serão às 7h30 da noite. Aquele horário péssimo para o torcedor, muito trânsito, muito engarrafamento, mas os jogos terão transmissão do Prime Video, exclusividade Prime Video, e aí dia 27 de agosto, uma quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E a volta no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, 7h30 da noite, no Mineirão. Com isso, o calendário do Cruzeiro agora tem Mirassol na segunda-feira, 8 horas da noite em Mirassol. No sábado seguinte, dia 23 de agosto, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Internacional. Depois, no dia 27 de agosto, é o jogo de ida das quartas de final diante do Atlético Mineiro. No sábado seguinte, dia 30, o Cruzeiro recebe o São Paulo no Mineirão às 9 horas da noite. Aí vem a parada da data FIFA. No dia 11 de setembro, o duelo diante do Atlético Mineiro, a partida de volta, uma quinta-feira, 7h30 da noite no Mineirão. No final de semana seguinte, muito provavelmente no domingo, o Cruzeiro joga diante do Bahia em Salvador. Os jogos do Campeonato Brasileiro, a partir da rodada 23, ainda não estão desmembrados. A expectativa é de que a CBF faça isso até o final desta semana. O Cruzeiro treinando hoje na Toca da Raposa 2, dando sequência então na preparação para o jogo de segunda-feira diante da equipe do Mirassol. Vamos ver aí qual será a movimentação no campo e no mercado. Aquelas informações que a gente atualizou na noite de ontem. Matheus França, atacante, meio atacante, revelado pelo Flamengo, está no Crystal Palace da Inglaterra, foi oferecido. A princípio, a questão salarial impede um avanço nesta possibilidade. Hoje estaria mais para não acontecer
nenhuma negociação com esse jogador. O foco do Cruzeiro, acertar os últimos detalhes com Luiz Sinisterra, que ainda segue na Inglaterra, e partir aí para o outro alvo. O Cruzeiro tem outros nomes para avançar em conversas, porque a ideia, como a gente vem falando, sei que está repetitivo, é que o Cruzeiro vai buscar 2 atacantes no mercado.